AudioJungle. Olá, mais um episódio CNX Online, começando agora com a Fabiana. E eu sou Marcos Guimarães, mas hoje nós vamos falar aqui de uma pessoa muito especial, uma profissional com mais de 25 anos de liderança, expansão, educação corporativa e curadoria das maiores vitrines de inovação do mundo, NFR, Web Summit, formação de líderes, consultores e assim vai, hein? Tem muita história aqui, muita coisa boa para contar. Mas acima de tudo, ela é mãe da Andressa e do Bruno, esposa do Marco, quase xará meu, o meu é Marcos, mentora, consultora, palestrante, professora e aluna sempre, né, Fabi? Sim. Legal, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Se deslocando aí e tal, bacana. Mas, Fabi, me fala um pouquinho aí de você, da tua história, trajetória, o microfone é todo seu aí. Tá certo, Marcos. Então, meu nome é Fabiana Estrela, eu comecei profissionalmente como fonoaudióloga na área da saúde e, enquanto fonoaudióloga, me aprimorei na questão do aprender e do ensinar, né? Porque sempre, desde criança, fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre tirei as melhores notas, assim, e gostava disso. E muito do que eu aprendia era ensinando, justamente. Porque como eu gostava de estudar, os meus colegas acabavam colando em mim. Legal. Né? Não colando de Sempre mim, tem, mas né? colando em mim, né? E dizendo, Fabi, eu preciso revisar, vai ter prova de matemática, vai ter prova disso, prova daquilo. E eu sentava junto e adorava fazer, sabe, explicar, revisar os resumos junto com eles e tudo. Na faculdade foi a mesma coisa. E quando eu comecei a faculdade, em função dessa questão de ser curiosa, de estudar muito, ler muito, na época que eu estava fazendo faculdade, 93, estava recém começando as coisas de internet. Eu me lembro que eu tinha, no final da faculdade, meu esposo, o Marco, comprou um laptop, assim, daqueles que o mouse era uma bola, assim. Nossa, eu não sou dessa E época. aquilo já era uma coisa, assim, fenomenal na faculdade, que ninguém tinha isso. E como a área da saúde, as aulas são o dia todo, assim, eu passava o dia inteiro na minha universidade, então ele me emprestava o computador dele para eu levar, para adiantar muita coisa dos trabalhos de conclusão e de pesquisa também. E a gente ia para a biblioteca naquela época, fichário na biblioteca para pesquisar microfilme, para pesquisar, né? Filme na Era cabeça. uma loucura, assim, né? Muito diferente do que é hoje, mas que me deu um aprendizado importante de curadoria, assim, né? De aonde eu busco as informações, como que eu busco essas informações. Então, o mundo analógico, ele nos dá essa experiência, assim, né? Como é bom a gente poder ter visões e lentes diversas, né? Com isso, eu fui me especializando nessa questão de pesquisa, né? Porque eu sempre acreditei muito, né? Apesar de eu ser muito do toque, do humano, assim, de gostar, sabe? De criança, de adulto, de velhinho, de todo mundo, de saúde, de cuidar das pessoas, né? De gente. Eu sempre entendi que eu poderia contribuir mais se eu fosse mais assertiva. Legal. Assertiva no olhar, nos diagnósticos, sabe, na visão e tudo. E tive ótimos professores também, né? A vida toda, assim, desde o colégio, nos escoteiros, porque eu também sou escoteira, uma vez escoteira, sempre escoteira, né? Então, sempre alerta, Verdade, né? E eu acho que tudo isso eu fui juntando, assim. E isso me deu uma expertise de metodologia, de pesquisa, de estudo, sabe? De me aprofundar, de entender a importância dos clássicos, né? Hoje, na empresa onde eu tô, na House of Brains, na Ferrolab, os nossos líderes lá, os sócios, eles sempre falam, né? Os clássicos nos leem. Por mais que a gente traga inovação, por mais que a gente seja contemporâneo, e a gente está sempre antenado em tudo que está acontecendo de novo no mundo, e no que tem de macro tendência e para frente, né? A gente precisa sempre voltar nos clássicos, porque eles se perpetuam justamente porque a cada instante eles nos ajudam a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? São grandes inspirações, assim, são, de uma forma geral, visões muito profundas, assim, que foram muito, né, detalhadas, foram muito discutidas e por isso se tornam relevantes geração após geração, né? Assim como a formação acadêmica também, ela tem o seu papel, né? Se critica muito o processo educacional, com razão, né? A gente ainda, se a gente olha uma foto, né, um desenho de uma sala de aula de hoje, do século XIX, ela não é muito diferente, né? É verdade, verdade. Mas ainda a questão acadêmica, né, do tempo do saber, do construir o conhecimento, do construir
a curiosidade e como eu organizo e torno metodologicamente uma hipótese, né? Eu transformo essa hipótese num estudo e desse estudo eu gero valor para as pessoas, né? Independente da área, se é saúde, se é gestão, se é negócios, o que for, né? Eu acho que isso traz um avanço muito importante para a gente como humanidade, assim. Então, foi isso que eu me dediquei durante a faculdade. E aí fui para a área da saúde, dentro da área da saúde, para a área de oncologia, né, de reabilitação de câncer de cabeça e pescoço. E aí, por óbvio, né, como pega cabeça e pescoço, eu acabava pegando questões neurológicas também. Fiz especialização em voz e nesse meio tempo comecei um mestrado em neurociências na Federal, no Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, dá para perceber, né, pelos tags, não precisa nem falar muito. Não precisa nem falar muito. Chimarrão não está aqui, mas não precisa nem É verdade, eu acabei esquecendo do chimarrão. Mas é isso. E na Federal, quando eu estava lá na Federal, eu ainda estava atuando como fonoaudióloga, mas sempre em paralelo também. Eu estou com meu esposo há 32 anos, né? Eu tinha 18 anos quando a gente começou a namorar. E ele sempre foi da área de gestão, né? Um cara formado em administração, com técnico em contabilidade, sempre estudando economia, toda essa área de gestão, de números, etc. De negócios, de varejo, uma família que veio do varejo também. E eu também tinha essa experiência, porque a minha mãe vendia biblioteca, aquelas Barça, sabe? Enciclopédia, Barça. Ela Galera, vendia. deixa eu perguntar aqui, Robson. Agora você conhece como a Faz uma Barça? enquete. Conheço. Conhece. O Guilherme conhece ou não? Não. Não, olha só. Não, as pessoas não. Antes de Não, existir é internet, loucura. então, Guilherme e a galera da idade do Guilherme. Antes de existir internet, todos os trabalhos escolares da vida ou qualquer pesquisa começava pela Barça. É isso aí. Né? O podcast CNX Online apresenta Ao Água, nosso patrocinador oficial. Você pensa que toda água é igual? Nada disso. Tem água que só mata a sua sede, enquanto outras reidratam e transformam a sua saúde. Ao Água é a reinvenção da água. Alcalina, isotônica, antioxidante e detox em todos os seus 6 protocolos. Embalada nas incríveis garrafas ecológicas, patente mundial em 8 regiões do mundo. Fruto de mais de 20 anos de estudo, a chamada hidratação de precisão elimina toxinas, fortalece a imunidade, melhora o sono, aumenta a disposição e promove a regeneração celular. Hoje já impacta mais de 20 milhões de pessoas. Presente em clubes de futebol, redes de supermercados, milhares de lares no Brasil e no mundo. Ao Água é saúde, performance, sustentabilidade em cada gole. Acesse o site, descubra os combos e o clube de assinatura. Mas não se esqueça, aproveite nosso cupom exclusivo CNX20 para garantir o seu desconto especial. Verdade. Barça e afins, né? Porque tinha Barça, Enciclopédia do Estudante, Enciclopédia do Tio Patinhas. Eles devem estar pesquisando lá o que é Barça. Deve estar aparecendo lá. Toda a sala bonita e digna tinha uma Barça, né? É verdade. Então, a minha mãe vendia Barça, vendia semijoias, vendia várias coisas, e eu ajudava ela a vender, por óbvio, né? Porque eu era escoteira, eu tava no clube, eu tava no colégio, então, aonde eu tava, quer dizer, já eu tava ajudando, desde criança. Assim, olha, e super rápida as coisas, né? Então, quando o meu esposo veio com os conhecimentos dele, e a gente trocava muita ideia nos finais de semana, quando a gente tava junto, eu acabei lendo o exame junto com ele, já desde essa idade, mesmo sem estar atuando em negócios, né? Eu li os livros junto com ele. Como eu gostava de estudar, eu fazia resumo para ele, para os trabalhos dele, porque ele trabalhava direto. E eu tinha o privilégio da minha família de poder só estudar durante a faculdade. Legal. Eu era estudante e fazia monitoria. Todas as monitorias possíveis na faculdade eu era monitora. De anatomia, neuroanatomia, linguagem. Eu ia pegando todas as vagas que tinham, porque eu gostava, né? E era um jeito muito legal de estar próximo dos professores, próximo dos cientistas, dos estudos, do que chegava de ponta, né, de fora, assim, de conhecimento. Sempre do conhecimento. Assim. É isso, sabe? Então, e por isso daí que veio o meu gosto também pela coisa da capacitação de pessoas, assim, né? De olhar para as pessoas sempre com um potencial muito amplo e muito aberto. E ilimitado de aprender, né? Então foi aí que quando a gente começou a formatar o nosso negócio, daí familiar para franchising, há mais de 20 anos atrás, é que a gente começou a estudar mais especificamente franchising. Naquela época, já existia a BF. A entrar no mundo do franchise. Aí que eu comecei a entrar no mundo do franchising. Naquela época já existia a BF, mas era em São Paulo, era muito longe da gente, né? E não tinha todas essas facilidades que tem hoje, né? De transporte, de tudo mais, tantas opções, né?
e de internet também, que naquela época era discada a internet. Nossa. Senhor, era muito difícil, Nem eu tinha me que esperar lembro. de noite para É, entrar na É internet, né? verdade. Então, a gente começou a estudar tudo que é livro, que é referência que tinha, daí a gente fez curso com o Tcherto, com o Riso, com vários que eram referência na Players época, na né? Tudo que a gente podia escutar, do Adir Ribeiro, nosso mestre aí também, né? E vários bom. outros, né? O André Friedheim, que foi nosso Também. presidente da BF também, que Outro ícone. né, Francap, que é Uhum. outro ícone aí do franchise. Então, todos esses, né? O Shiba, na época, né, que era muito atuante Sim, no franchise. Então, quando Uhum. ele e super aberto, né? Era fácil falar com ele. Seu Aristides, da Localiza, lá de Minas Sim. também, outro querido, né? Que desde o início também sempre abriu portas pra gente, nos ensinava muita coisa da experiência dele. Então, muitos mestres aí no caminho, o franchising, ele é muito colaborativo, né? Uhum. E o consultor de negócios que a gente tinha na época, que era do Sul, que não era especialista em franchising, e a gente estudou junto com ele sobre franquias, para poder formatar. E aí a gente começou a conhecer quem era do franchising também no Sul, começou a se juntar, depois se associou à BF, e aí a gente foi se aprofundando cada vez mais. E como eu tinha sempre essa coisa de atuar em associação, porque eu era CDL também em Porto Alegre, era do Cindy Lojas de Porto Alegre, da diretoria, né? E na CDL eu era presidente do Instituto CDL, que era o braço de capacitação da CDL, né? Que é como se fosse vice-presidente da CDL. Na época o Guga era nosso presidente lá, o Guga Legal. Schifino, que Sim. depois ele foi vice da BF também, né? Então a gente acabou se aproximando da BF também, a gente já tinha esse espírito associativo, sabia o benefício que é tu estar junto com outros líderes e poder trocar com esses líderes, né? O quanto isso te dá um atalho para tu conseguir aprender mais rápido, Sim. errar menos, né? Ou quando errar novo, errar diferente, né? Gerar um outro aprendizado, Sim. assim, para todos, né? Então foi isso que a gente foi organizando esse conhecimento todo, né? E aprendendo sobre como compartilhar, sobre como se tornar um franqueador, sobre como transferir know-how na rede para o franqueado, que é a grande entrega que um franqueador faz para o seu franqueado, além, por óbvio, da marca, do negócio. É esse relacionamento e essa troca constante, porque não é só uma transferência de know-how do franqueador para o franqueado, né? No momento que o franqueado se apropria, ele contribui e muito como empresário, né? Porque são dois empresários se relacionando do mesmo lado, juntos numa rede, né? E essa construção constante de conhecimento, ela é muito importante. E acho que é um dos grandes diferenciais competitivos dos negócios e marcas que tem um canal de franquias. Tu tá muito mais perto do teu consumidor final. Por mais que hoje em dia a gente tenha um data lake, assim, toda empresa tem um data lake gigante, tem muito dado, muita informação, ter essa lente humana, né, de um owner, de alguém que é dono, que tem espírito de dono, na ponta, se relacionando com o cliente, com o mercado e te trazendo rapidamente as informações, porque como dono, dói rápido. Se alguma coisa não está funcionando, verdade. dói rápido. E se algo é bom, ele logo também exclama, dizendo, olha, isso aqui está maravilhoso, esse produto está sendo o máximo, por isso, o cliente está falando isso, está falando aquilo. Então, isso nos ajuda muito a consolidar inovações e também a melhorar rápido algo que não está tão bom ainda, sabe? Favorece muito o processo de inovação. E inovação e educação hoje são um imperativo econômico para qualquer marca. Básico. Né? É algo básico porque o Vale da Morte, ele é inexorável para as empresas, né? Tu inaugurou um negócio, tu começou um negócio agora, ele é fadado a morrer. Por quê? Porque se ele não seguir uma curva constante de inovação e de geração de valor que faz com que ele vai caindo assim, porque ele vai, né, as pessoas vão se acostumando, vão acontecendo outras inovações, vão surgindo outros concorrentes, a demanda vai mudando, e se a marca não está atenta e o tempo inteiro gerando inovação que faz com que ela ganhe valor de novo para esse público, ou ela traga novos públicos, ela vai perdendo valor realmente, ela vai caindo o seu valor de mercado, né? E a importância dela vai diminuindo demanda e acabou o negócio, né? O grande segredo das empresas e marcas centenárias é a reinvenção. Sim, verdade. Constante, sabe? E a geração de valor constante, essa conexão com a comunidade da marca. E por isso essa questão de propósito, que em alguns momentos, para alguns mercados e pessoas soa como algo piegas, esse negócio de propósito, não aguento mais esse negócio, sabe? Parece uma balela só para enganar o público, para enganar o time, né, para dar uma energia extra, mas não é. O propósito verdadeiro, estratégico, ele tem muito a ver com isso. É tu reconhecer o que é a tua essência, o que é o teu diferencial, por que tu existe nesse mundo, e dessa forma genuína,
tu te conectar e autêntica com uma comunidade que também acredita nisso. Né? E que entende que o teu produto faz diferença, ou o teu serviço, a tua solução faz diferença na vida deles. Verdade. Gera impacto, gera resultado, né? E educação hoje é um imperativo econômico, né? A gente, hoje o ensino médio ele é um novo básico. Né? Não tem como não ser assim, né? E a gente faz na Ferolab, a Ferolab é o braço de educação corporativa, de redesign, de upskill da House of Brains. A House of Brains é uma grande holding de estratégia, de gestão de capital humano, de redesign, de upskill. A gente tem uma vertical que é a Blue Management Institute, que trabalha com toda a parte de redesign estratégico, com grandes corporações, com trabalhos muito robustos, assim, de médio e longo prazo, né, muito profundos, que começam no pensamento estratégico, planejamento, na execução estratégica, mas passam por todos os pilares que consolidam essa estratégia e fazem com que ela, de fato, gere resultados positivos para aquela organização e para a comunidade da marca, passando por cultura, por governança, por toda a parte de estratégia de capital humano, sucessão, gestão de mudança, né? Então, todos esses aspectos, né? E a Ferolab, ela cuida de média liderança e de potência de talentos, toda a parte de desenvolvimento dessa potência. Porque a potência, que é composta por esses talentos, pela cultura da organização, por essa média liderança, é que faz as ambições da alta liderança, da estratégia da empresa serem consolidadas. E ambição no sentido positivo, né? Porque a ambição nada mais é do que esse conjunto, né? De planejamento, de estratégia da empresa, de visão, aonde a gente quer chegar. Qual é o nosso propósito autêntico e inspirador e que justifica a existência desse negócio e de toda essa energia que a gente coloca nessa marca e em tudo que a gente produz de inovação, né? Então, tem todo um desenho estratégico a partir disso. Essa cultura, ela é consolidada a partir dessa visão, né? Mas ela acontece mesmo no dia a dia, de uma forma muito viva, muito orgânica, pela vivência e pela energia dessas pessoas todas, de toda essa potência, que coloca à disposição a sua energia, os seus sonhos, as suas capacidades, né, o seu conhecimento, as suas habilidades, para que tudo isso aconteça, né? E você hoje, você está à frente da Ferolab, né? Como um papel fundamental. Me comenta um pouquinho a questão do CFO ali, né? Certo. Explica um pouquinho para essa galera também qual é o teu papel ali, em que momento que vocês estão relacionando um pouquinho da Ferolab, da questão da franquia e tudo mais, que é bem bacana isso. Tá certo. Então, a Ferolab é uma marca que já existe há praticamente 30 anos, né? Ela faz parte da nossa holding desde 2022. A gente já tinha essa vertical de educação, de redesign de upskill. Quando nós conseguimos trazer a marca Ferolab também para o nosso negócio, que é uma marca que representa tradição e, ao mesmo tempo, contemporaneidade e inovação, Legal. porque desde o início da sua história, desde lá dos primeiros sócios da marca, porque essa marca ela teve diferentes sócios, teve um processo de M&A, depois ela foi comprada por um fundo alemão e nós compramos ela de volta para o nosso Brasil em 2022 e ela passou, então, por uma estratégia dos sócios e da House of Brains a nomear toda a nossa vertical de upskill. A gente incorporou as soluções que a Ferolab já tinha, clientes também, pessoas que trabalhavam com a marca, né, que fazem parte da história da marca, e foi, né, mesclando essa cultura com tudo que tinha de melhor da história da Ferolab, com a nossa bossa na época, né, e hoje com a nossa House of Brains, que evolui em ritmos de China, né? Que é um dos ritmos mais acelerados do mundo, né? Não tem, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, essa velocidade toda. Essa né? velocidade que acontece, né? E como nós somos uma holding também de estratégia de capital humano, né? E de educação, a gente tem esse compromisso, né? De estar sempre curando o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na economia de uma forma geral, na educação em si, e trazendo isso para dar um refresh, assim, em tudo que a gente faz, né? Então, tudo que a gente faz está sempre sendo atualizado, né? Às vezes eu vou lá, vou buscar... Não, peraí, que o nosso franqueado aqui quer trabalhar com esse workshop, com um determinado cliente. Não, mas peraí, Fabi, que a gente está atualizando esse workshop. Sempre tem sempre isso. Tá sempre sendo novidade, atualizado. isso é legal. A gente já libera ali para ti, porque a gente está fazendo umas atualizações numa dinâmica, numa atividade, ou num conteúdo, numa referência. Porque é isso, né? Quem está sempre estudando, sempre está enxergando algo que pode ser melhorado, né?
E aí foi que a gente sempre teve um propósito dentro da Ferolab, como toda empresa de educação, a gente quer transformar o mundo, por óbvio, por meio da educação, né? A gente sabe que a educação transforma, porque o ser humano, na sua essência, quando a gente fala de lifelong learning, é praticamente um sinônimo de ser humano. Um ser humano saudável, ele quer aprender o tempo inteiro. Por que ele quer aprender? Porque ele tem um drive muito forte dentro de si de sobrevivência, né? Desde os primórdios da humanidade. É isso. E para sobreviver, desde os primórdios da humanidade, desde quando a gente era tribo, né? Desde quando a gente era lá, Neandertal, certo? A gente sempre buscou aprender. Como que eu construo uma ferramenta, como é que eu resolvo isso, como é que eu abro essa castanha, como é que eu cozinho essa carne, como é que eu, né, me alimento melhor, como é que eu me protejo, como é que eu protejo a minha família, né? Quando começou a ter o conceito de família também. Então, como é que eu faço essas coisas? Como é que eu paro de ser nômade, começo a produzir? Então, desde o início, a gente sempre foi assim. E é assim até hoje. Então, é um sinônimo de gente aprender continuamente. E a gente tem um potencial infinito de aprender, e a gente só consegue descobrir os potenciais que a gente tem, as competências, as habilidades, né, que a gente tem, assim, o dom, né, como se fala, se a gente se expõe a novos conhecimentos e experiências. Perfeito. Né? Se tu nunca der um violão para uma criança e tiver alguém que possa minimamente introduzir o tema para a criança, incentivar, né, gerar um contexto, tu nunca vai saber se tu tem um talento dentro de casa. Né? E a mesma coisa nas organizações, né? Não é porque um jovem começou numa área de marketing que ele está fadado a trabalhar em marketing o resto da vida, por mais legal que seja marketing. Talvez ele tenha um talento gigantesco para financeiro, só que ele nunca teve oportunidade. Nunca ninguém disse que tu é bom de número. Despertou, né? Nunca ninguém disse para ele, tu entende a importância do caixa para uma organização? Nunca ninguém ampliou o pensamento dele para uma visão mais sistêmica e ele olhar para aquilo não só como uma conta, como uma coisa burocrática, mas como algo que pode ser um cerne, assim, pode ser um pilar para o desenvolvimento de um negócio, sabe? E vocês então, trabalham isso. tanto a parte do soft skills quanto da parte de hard skills também. Exatamente. Entra em todos os aspectos, na verdade, em dentro todos de uma os organização. aspectos, exatamente. Porque as nossas soluções, a gente tem workshops, mais de 60 temas, a gente tem prontos, mas nós temos uma fábrica de conteúdos que se chama LabFab, e a fábrica de conteúdos é o limite. A gente pode produzir o conteúdo que o cliente precisar, porque nós temos um time técnico, hoje o nosso time tem mais de 200 pessoas, né, que eles podem, tem designer institucional, tem pessoas especializadas em pedagogia organizacional, né, tem N diferentes players ali dentro e capacidades técnicas, e a gente consegue, junto com o time, porque todo o trabalho que a gente faz passa por metodologia de people design, pelo método LEAD, que a gente chama, que começa justamente numa escuta mais profunda, onde a gente entende a cultura da organização, o contexto daquela organização, daquele segmento, daquele negócio, o porquê daquela demanda que está sendo gerada, quem são as pessoas técnicas responsáveis dentro dessa organização, a gente junta o nosso time com essas pessoas e a gente cocria os conteúdos. Legal. Certo? E aí a gente traz justamente esse tempero metodológico da parte de aprendizagem. Qual é a melhor forma da gente introduzir para aquele público este conteúdo? Em que nível a gente precisa desenvolver essa competência? Porque às vezes a organização já tem a competência. Qual é a estratégia da organização para o próximo ano, para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? Que competência se deriva disso? Porque a gente trabalha também as soluções de DHO, de mapeamento de competências, melhores formatos de avaliação de desempenho, porque tudo isso está conectado com o processo de educação também, contínuo. Eu tenho que, para entender se a educação está sendo eficaz, se a coisa está acontecendo na direção que eu gostaria, porque é uma empresa, e não dá para ser uma coisa totalmente solta, assim, né? Eu tenho que entender aonde eu quero chegar, que competências eu preciso ter para chegar lá. Quais são as competências essenciais, quais são as competências por cargo, por função, né, que eu preciso desenvolver ali dentro, por time, né? Que nível que tem hoje os times nessas competências e para que nível eu quero levar. Porque não é só definir a competência. A gente precisa desenvolver mais mentalidade de inovação no nosso time. Mas que nível de inovação a gente tem hoje? Sim. E para onde a gente quer ir? Sabe? De onde a gente está partindo? E por que a gente quer fazer isso? Porque a gente está falando de seres humanos. Né? Então, além da gente poder mapear isso de uma forma muito mais profissional, a gente traz para as pessoas insights e motivação, onde eles se apropriam desse processo também, porque eles entendem. Aonde isso se conecta com os meus sonhos pessoais, com aonde eu quero ir, com o meu propósito pessoal, né? Aonde isso se conecta com o que eu já sei hoje e com o que eu vou aprender. E aí eu entendo por que eu vou aprender, e óbvio que a minha dedicação e meu engajamento vai ser outro.
Eu entendo qual vai ser o meu papel, Envolvimento. o que eu vou ganhar com esse processo de aprendizagem como pessoa e como profissional, né, como organização, e tudo isso gera um outro valor, né, e um outro ganho nesse processo todo de aprendizagem. Por isso que essa coparticipação a gente trabalha muito. Tá. Então, voltando ali à tua pergunta, a gente trabalha com mais de 60 workshops, mais focados em soft skills, e na parte também de relação com o cliente, né, de team building, da parte de performance também, né? E tem essa parte toda da fábrica de conteúdo que o céu é o limite, a gente pode produzir o que precisar em termos de conteúdo, de hard, de soft skills. A gente tem vários também conjuntos de ciclos, jornadas e vários programas que a gente faz para a liderança, porque o processo de desenvolvimento de liderança em empresas precisa ser contínuo, né? Tem que rodar PDL todos os anos, porque a cada ano tu tem um novo contexto, novas demandas, novos projetos, tu tem novos líderes também sendo desenvolvidos continuamente. E hoje em dia, não necessariamente, né? Como a gente saiu daquela coisa do comando-controle e está muito mais num trabalho mais horizontal de relacionamento entre as pessoas numa organização, com muito mais participação de todos, com muito mais aproveitamento de diversidade, muitas vezes tu não tem um cargo, né, assim, oficializado como líder, mas tu é líder situacional, Sim. né? Tu tem um projeto que tu vai liderar, tem uma iniciativa que é tu que vai comandar ali dentro, sabe? Estou, né? E às vezes tu nem é definido assim, nesse projeto tu vai liderar. Mas como tu tem o conhecimento, como tu tem a pegada, como tu tá empolgado, tu acaba naturalmente liderando as pessoas, às vezes, numa iniciativa, sabe? Ou sendo referência. Então, quanto mais pessoas forem desenvolvidas dentro de uma organização, nesse sentido, mais tu vai ter profissionais que estão desenvolvendo as suas potências, colocando toda essa potência à disposição da organização e da comunidade da marca. Tu vai estar descobrindo novos potenciais líderes ali dentro, novos potenciais colaboradores para outros times que tu não tinha pensado antes, nem a pessoa tinha se dado conta que ela poderia ter capacidade para estar numa outra área, porque ela nunca se imaginou nessa área, por algum motivo, né? A vida foi levando ela para um lado e ela nunca pensou que ela podia, peraí, mas eu posso ir para lá também, né? E cada vez mais o polivalente está sendo valorizado, né? Sim. Então, a gente tem o especialista, por óbvio, né? Fluência digital, por exemplo, é algo muito valorizado hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, coragem, energia, né? Resiliência também são muito valorizados. E isso são coisas mais genéricas, assim, né? A capacidade de liderança, a capacidade de aprender, né? A capacidade de ter autonomia, de ter pensamento crítico, de ter visão sistêmica. Então, são várias questões que são mais genéricas e que são bem-vindas em diversas áreas. E como a gente tem uma capacidade infinita de aprender, não é porque eu não trabalhei até hoje em finanças que eu não posso trabalhar em finanças, porque não, sabe? Então, e isso amplia a visão do líder também, quando tu trabalha esse desenvolvimento contínuo e ele começa a ficar mais aguçado para enxergar, peraí, mas nunca tinha pensado no Marcos, olha, ele tem uma habilidade interessante nesse projeto que eu não tinha percebido. Ele poderia estar apoiando a gente num outro projeto, numa outra área, ou numa outra área, numa outra planta da empresa também, né? Hoje em dia a gente tem aí quantas empresas globais e com trabalho remoto, gente trabalhando na nossa empresa mesmo, a gente tem várias pessoas de vários lugares do país e de fora do país também trabalhando com a gente no time, né? Tá. E você, na verdade, nem sempre foi a Ferolab. Lá atrás, Grupo Salos, teve participação lá. Né? Exatamente. Me comenta um pouquinho disso também, Deixa que aí eu a gente contar um daqui a pouco pouco... isso, eu acho que é bacana. Para quem não então, sabe, assim, aí o Grupo Salos, a galera já sabe, mais sorridente, geolaser, e aí vai. Olhar né? certo, e assim vai. Isso. Então, eu vim para a Fero para a gente construir, então, esse canal de franchise da Ferolab. Tá. A gente começou a desenhar esse projeto já há mais de 4 anos. Eu vim para a Fero em dezembro do ano passado. A gente foi maturando o portfólio, maturando precificação, modelo de negócio, porque a gente queria que fosse um modelo de negócio muito leve e que logo assim, a gente conseguisse acelerar o processo do franqueado, depois que ele está conosco, dele conseguir se apropriar de toda essa gama de conhecimento que a gente trabalha. Porque a gente navega em muito conhecimento ali dentro, justamente porque a gente trabalha com educação, né? Com educação corporativa. Então, e nós temos as nossas metodologias próprias, os conteúdos todos que a gente desenvolve são a partir desse olhar das metodologias.
Então, são conteúdos exclusivos. O franqueado tem que estudar muito, né? Para se apropriar de tudo isso. Sim. Mas é um estudo muito saboroso, né? Porque, por óbvio, a gente gosta disso, a gente é especialista nisso e consegue proporcionar uma boa experiência, um bom suporte para o franqueado. E foi aí que a gente desenhou esse negócio, que é um negócio super leve, é um investimento de micro franquia, é um investimento de R$70 mil para se tornar um franqueado nosso, né? É um franqueado que ele não precisa ter sede, ele não precisa investir em um local, né? Ele pode trabalhar home-based. A gente, por óbvio, sugere que ele trabalhe em coworking pelo menos 2, 3 vezes por semana, até para ele poder exercitar o pitch, conhecer mais gente, ampliar networking, que isso é importantíssimo para qualquer empresa, para qualquer empresário, para qualquer ser humano, para ter bons negócios. Para qualquer ser humano, e ainda mais para um caso de empresa. Né? Exatamente. Então, foi aí que a gente desenhou todo esse negócio. E justamente eu vim para compor esse time, que é um timaço lá de sócios, de associados que a gente tem e de pessoas trabalhando e fazendo parte lá do nosso time da House of Brains, para cuidar do franchising em função dessa experiência de franchising que eu já tenho. A empresa é uma empresa que tem muita reputação, né? Trabalha com grandes corporações, com grandes marcas, com grandes negócios em todos os segmentos no país. E não podia dar esse passo, que é um passo bastante importante, se não fosse com muito cuidado, com muita responsabilidade, assim. O mesmo cuidado e responsabilidade que a gente tem com os nossos clientes. Porque é trazer para dentro do negócio parceiros que têm os seus sonhos também, que vêm em função de toda essa reputação que foi construída de Aferolab e de Blue Management Institute junto com a House of Brains. E que a gente precisava ter pessoas, então, que tivessem um bom suporte e alguém olhando sistematicamente para essa unidade de negócios com esse cuidado que precisava ter, com a experiência, né, com essa lente do franchise. Então, eu venho para trazer também, incorporar essa cultura, né, de que franchise não é só um negócio. Não é só um canal de crescimento de uma marca. Ela é uma unidade que traz mais um stakeholder para a comunidade da marca. Um parceiro que precisa de muito cuidado e muito respeito, porque é uma pessoa que traz o seu nome, traz o seu patrimônio, né, para investir no negócio. E que precisa, principalmente no início, né, mas toda a vida dele como franqueado da marca, de suporte, de atenção. E a marca também, para que ela tenha um canal efetivo, ela precisa estar muito pronta para aprender com essa rede, para ter uma escuta muito ativa, muito empática com o franqueado, porque o franqueado como empresário, ele vai trazer uma visão única sobre o nosso negócio, uma visão importante, vai nos aproximar. Um desafio de vocês na questão do franqueado, né? Sim, eu vou abrir a água aqui do nosso já amigo. Aberta, tá aberta? A água, pode tomar. Isso, pode tomar. E tem mais, viu? Adorei essa embalagem aqui, né? Olha, gente, falando agora já da água, hein? Todo mundo gosta. Além dela ter propriedades aí, antioxidante, né? Detox, alcalina, muita. Isso aqui é fantástico. Essa água é uma água especial, realmente, e é por isso que é o nosso patrocinador aqui oficial. Beijo, Márcio, beijo toda a galera, toda a equipe aí da Uágua, agora pelo mundo todo, em Dubai, Estados Unidos, patrocinando times de futebol, muita coisa legal, viu? Vamos lá, fiz o nosso comercial, agora voltamos para cá, né? E aí foi que eu trabalhei no Grupo Salos, né? A doutora Carla, que é fundadora do Grupo Salos, junto com o Dr. Kleber. Nossa, é uma grande amiga, eu tenho um carinho gigante, um respeito enorme por eles, assim, por tudo que eles construíram, né? A doutora Carla começou do zero, né? Tem um filme, até A Força de um Sorriso, que conta a história deles, né? É fantástica, assim. E a gente se conheceu em função da Associação Brasileira de Franchise, né? Que eu fui associada há muitos anos, voltei a ser agora como a Aferolab. E fui diretora também estatutária há mais de 10 anos, fui diretora executiva da associação. Conheci a doutora Carla lá e a gente ficou muito amiga. A gente participava de uma missão internacional da ABF para a convenção anual da IFA, que é a Associação Americana de... A ABF dos Estados Unidos, exatamente. É o jeito mais fácil de falar. É mais fácil. Que é o grande benchmarking mundial do franchising, porque é onde nasceu o franchising. Então a ABF sempre teve uma boa relação com a IFA. Eu acho que hoje nós somos ou a segunda ou a terceira maior associação de franquias do mundo. Sim. Né? A nossa feira da ABF, que é a feira que acontece em São Paulo todos os anos em junho, é a maior feira de franquias do mundo. Né? Então a gente tem uma referência, né? Hoje nós lideramos a Task Force do World Franchise Council também. Legal. Na figura do André Friedheim, até que é nosso conselheiro da ABF, ex-presidente, é o líder da Task Force. Legal. Que é como se fosse a ONU do franchising, a gente brinca, né? Que reúne as principais associações de franchise do mundo para discutir o franchising no mundo, né? E como
aproveitar, melhorar, inovar no nosso setor. Então, a doutora Carla, a gente ficou amiga, e quando ela descobriu que eu estava no mercado, né, eu estava fazendo vários trabalhos diferentes, não estava mais focada 100% no meu negócio, ela disse, Fábio, vem trabalhar comigo então. E eu disse, mas doutora Carla, no que eu vou trabalhar contigo? O que tu precisa, né? No que tu tá pensando? Ela disse, não sei. Tu vem, a gente vai se reunir, tu vai conhecer a minha diretoria, tu vai conhecer o negócio um pouco mais a fundo, e aí tu me diz no que tu pode me ajudar. Que bacana. Né? Mas eu quero que tu venha trabalhar comigo. E eu disse, ótimo, então eu vou, porque vai ser uma super experiência, né? Eu nunca trabalhei numa empresa tão grande, até então eu tinha trabalhado no meu consultório, na minha empresa, que era muito menor, né? E assim, nas associações e tudo. E fui, na época a gente estava indo para 1.000 franquias no Grupo Salos, entre todas as marcas, eram 12 negócios dentro do grupo, além da vertical de franchising, que tinha ali a Sorridentes, que é a primogênita, digamos, do grupo, né? Mas tem Geolaser, tem Olhar Certo, tem Amo Vacinas, né? E não sei o que mais que a doutora Carla já inventou aí no caminho, porque ela é super empreendedora, né? E aí a gente estruturou, a gente reforçou a área de treinamento. Já existia uma área de treinamento. O Coronel Rubens, que começou até, que está até hoje lá no Grupo Salos, um querido, a gente até nomeou o auditório nosso lá em homenagem ao Coronel, com uma frase que ele sempre trouxe para nós lá desde o início, que ele era um braço direito da doutora Carla na parte de treinamento e de educação. E a gente desenvolveu toda a nossa área de treinamento para que ela fosse mais otimizada e tivesse um retorno mais rápido do processo de aprendizagem, de um jeito bastante responsável, mas que os franqueados pudessem se apropriar mais rápido, e os seus times também, para que os negócios tivessem um resultado ainda melhor. E a gente trabalhou muito nisso, né? Ampliou o time, dividiu o time pelas áreas diferentes que a gente tinha, porque imagina, tinha que fazer treinamento para a área de odonto, para a área de oftalmo, para a parte de estética, né, da Gil, e para a parte toda de vacinas, que estava começando a Amo Vacinas naquela época, né? Então a gente tinha os responsáveis técnicos por cada área, então como é que a gente conseguia otimizar toda aquela área? A gente começou o ano com 3 pessoas no time, finalizamos o ano com 15 pessoas no time, mais de 10 mil horas de treinamento, um monte de coisa legal que a gente fez lá dentro, né? Amo o time lá, até hoje eu tenho grandes amigos dentro do time e pessoas com as quais eu me relaciono até hoje. Aprendi muito lá sobre essa capacidade de escala do franchise e os cuidados específicos, pontos de atenção que a gente tem que ter com isso, porque não é fácil trabalhar aí com uma rede tão grande, né? Ao mesmo tempo, depois que tu trabalha numa rede tão grande, sim, aí todo o resto fica mais fácil assim da gente fazer. É gigante, né? Não é um trabalho fácil que tu faz com o pé nas costas, porque tem sempre essa questão do diferencial de tu trabalhar com vários owners, com vários proprietários. Cada um tem uma visão, cada um contribui com a sua visão, ao mesmo tempo cada um enxerga as coisas de um jeito diferente. Então, ao mesmo tempo que tu escala, tu tem que estar sempre disposto a personalizar, né, no franchising, e esse é o grande desafio do franqueador à medida que ele vai crescendo, né? Como que eu continuo dando suporte, atenção, como que eu faço cada um dos meus franqueados se sentirem únicos e especiais e importantes, eles entenderem a importância que eles têm para o negócio, né? Eles entenderem que a gente não esquece, né, que eles, desde o início, investiram no negócio como se fosse deles, né? Que isso tem uma diferença muito importante, por isso que o franchising ele é relacionamento também, ele não é só negócio. Faz parte do negócio franchise ou relacionamento. Sim. Ele está no mesmo nível de estratégia do investimento, do suporte técnico e de todo o resto, né? Então é um trabalho diferente, né? E eu falo muito assim, né? A questão do franqueador e do franqueado, né? A gente vê muito no mercado e escuta muito, a culpa é do franqueador, a culpa é do franqueado, e alguém quer achar culpado numa história dessa, né? E a gente fala, 50% desculpa, é 100% de cada um. A dedicação precisa ser extrema, né, Fabi? E você já teve dos dois lados, já teve na BF, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais da BF, da diretoria que você participou. Mas assim, é algo impressionante, e eu levanto muito essa bandeira hoje, porque eu falo, se cada um fizer o seu papel bem feito, não tem como dar errado. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Agora, como é que você vê a questão da franqueadora em si, o papel da franqueadora, o papel do franqueado? Comenta um pouquinho aí, com toda a tua experiência, esse know-how que você tem aí, por gentileza. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é no mindset de franchise. O mindset de franchise é um mindset de relacionamento, de confiança e de colaboração. É nós, não é esse lado e o outro lado. Sim, não tem lado. É isso aí. Né? Então, o primeiro ponto que tu percebe que tu tá maduro e que tu incorporou o sistema de franchising é que tu não fala mais em lado.
essa é a minha visão, essa é a tua visão, esse é o meu lado, esse é o teu lado. Não tem lado. Tem papéis e responsabilidades, como existe numa família, numa tribo ou num time de uma organização, numa empresa. Perfeito. Certo? Então, é uma grande parceria que se estabelece ali. Por isso, desde o início, quando o franqueado vai escolher um negócio que ele vai ser franqueado e que ele vai investir, ele precisa olhar para a cultura, valores, para ver se tem um alinhamento nesse aspecto. Certo? Aí o modelo de negócio, para ver se é um modelo de negócio que casa com os sonhos dele, com as habilidades que ele tem, se ele se enxerga trabalhando naquele negócio, defendendo aquela marca e usando aquela marca como seu sobrenome. Porque mesmo hoje em dia, que a gente já está com todo o sistema de franchising no nosso país, né, num modelo super profissionalizado, a gente está crescendo cada vez mais em número de multifranqueados, a gente já está batendo a casa de 200 mil operações no nosso país, de franquias. Né? O que é isso? É uma insanidade coletiva? Não. É as pessoas realmente aprendendo sobre franchising e entendendo que é melhor, ao invés de eu abrir um negócio único sozinho, né? Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa, né, que sempre tem alguém, né, que é parente de alguém, fala, fala com a Fabi, fala com um amigo que já conhece franquia, antes de tu escolher a tua franquia e abrir um negócio. Né? Eu estava falando com ela sobre isso, assim, não faz sentido hoje em dia, né, tu abrir um negócio sozinho, né? Porque o mercado está muito concorrido. É muito difícil alguma coisa que não existe ainda. Né? É muito difícil o teu açaí ter um diferencial em relação a todos os outros açaís que já existem, sabe? Ou o teu café, o teu... Né? Claro, se tu é um empreendedor, tu acredita muito naquilo e tu quer botar energia, eu acho que a vida está aí para a gente aprender. Sabe? E quebrar, fracassar e começar de novo faz parte da vida. Sim. Depende muito da tua energia, da tua vontade, sabe? Não pode desistir nunca dos teus sonhos, assim, se tu é um empreendedor, sabe? Tem que ir atrás. Se preparar, estudar, mas ir atrás. Acreditar. Só que tem que colocar em jogo também, e nessa análise, a possibilidade de uma marca que já existe. De uma franquia, porque tu sai na frente com franquia. De uma franquia séria. De uma também, franquia né? séria. Isso é tem que né? investigar. Porque as pessoas falam assim: ah, mas tu viu esse negócio que saiu na imprensa de tal franqueador, ou de tal franqueado, de tal situação, sabe? E eu sempre digo, gente, em todas as áreas. Onde tem ser humano, vai ter ser humano do bem e ser humano que desvia do caminho. Verdade. Eu não gosto de falar de ser humano do mal, porque é todo mundo filho de Deus, né? Eu acho que as pessoas todas têm todo uma mundo essência erra também, né? boa, assim, sabe? Mas estão errando, ainda não aprenderam, ainda estão num caminho muito distante do que devia ser, né? Pra dizer outra coisa. Toda família tem alguém assim, né? E toda profissão, toda profissão tem, né? Verdade. Eu sempre falo, assim, medicina, que é uma profissão, né, que a gente super respeita. Tem médico do mal que mente, que faz o que acontece. Assim como tem médicos maravilhosos que descobrem curas de doenças que até ontem eram incuráveis e passa a ser curável por uma vacina ou por um tratamento específico. E o franchising não fica livre disso. A gente tem N franqueadores com histórias belíssimas, né, de empreendedorismo, pessoas verdadeiras que se dedicam, que trabalham 24/7, sabe? E que respeitam seus franqueados, assim como tem aqueles que não entenderam ainda que esse é um jogo colaborativo, sabe? Que esse é um jogo de relacionamento, de confiança de gente séria, né? Então, esse é o negócio. Então, no momento que eu entendi isso e optei por franquia, eu tenho que estar junto, é que nem casamento. Vai ter altos e baixos. A gente não pode nunca perder a confiança de que nós começamos isso aqui porque a gente acredita um no outro. É isso aí. Porque nós estamos alinhados em valores. Nesse momento a gente está divergindo, porque eu estou sentindo uma dor aqui que o outro não está conseguindo me ajudar a resolver, ou não está entendendo, certo? Isso pode acontecer com o franqueador, que às vezes está entendendo que precisa inovar, lançar um produto novo, mudar uma ferramenta de gestão, fazer alguma coisa diferente, e o franqueado não está entendendo isso, não está a fim de colocar energia ou dinheiro naquilo ali, aí fica, né, questionando, e ele está no papel dele também de questionar, certo? Porque ele é um empresário, ele está junto, ele é parceiro, ele tem que entender para estar junto. Às vezes é uma falha do franqueador de comunicar isso melhor, né? Ou de ter o tempo certo para conseguir gerir aquela mudança, sabe? Mas a gente tem que estar positivo nessa relação. Não, primeiro eu confio. Eu posso não ter entendido, então eu vou atrás para entender. Sim. Eu vou escutar, né? Eu vou dar uma chance também, porque às vezes também eu não entendo, porque eu não tenho esse alcance de visão, né? Eu não tô com esse disjuntor ligado que o outro tá, né? Então, às vezes eu tenho que confiar. Ah, ser meio cego, Fábio? Não é ser cego. Tu tem já um repertório de confiança. Já teve N outras situações que vocês dois se colocaram juntos e que deu certo. Sim, verdade. Então, pô, a pessoa tem crédito. Lógico.
Agora eu não tô entendendo, mas tu tá dizendo vamos por aqui, vamos por aqui. Uhum. E se der errado, não quer dizer que a pessoa fez de propósito, né? Quer dizer que, pô, nós estamos juntos aqui nesse risco. Estar no mundo dos negócios, do empreendedorismo, é correr E riscos. é qualquer negócio, Em qualquer independente se você fala que negócio, é franquia ou um exatamente. negócio próprio, que Exatamente. é um risco grande também, A diferença gigante. do franchise é que tu não tá sozinho. É isso aí. Tu tem alguém junto, estudando, arcando com as consequências junto contigo, ajudando a resolver rápido Sim. junto contigo, sabe? Essa é a diferença, assim, né? E o papel do franqueador é cuidar dessa marca, do desenvolvimento do negócio, da estratégia do negócio, né? Tornar a marca cada vez mais valorosa no mercado e para sua comunidade, fazer com que ela tenha uma geração de demanda constante, né, para a rede como um todo, né, que traga valor nesse sentido, que melhore processos, que ajude a reduzir custos, que ajude a melhorar em tecnologia. Então ele tem essa visão toda de background da marca e de visão mais sistêmica da marca também, e de expansão, de crescimento constante, porque qualquer negócio tem que estar crescendo sempre continuamente. E o franqueado, ele é o cara da operação. Ele pega esse negócio que já está ali pronto, redondo, ou que está sempre sendo melhorado, porque se não estiver sempre sendo melhorado, desconfia. Princípio, né? lógico. Porque tem que estar sempre melhorando, né? E ele vai executar isso com maestria. Né? Ele vai pegar essa estratégia, compreender a estratégia, sempre trazer a sua contribuição, a sua visão também no processo, participar dos pilotos, das inovações, mas ele vai lá, ele executa com cuidado, seguindo aquilo que foi combinado com o franqueador, com o time técnico da franquia também, e vai dando esses feedbacks também dos resultados que estão acontecendo, e precisa estar aberto nesse processo, tanto para levar esses feedbacks quanto para receber. Mas ele precisa ser muito disciplinado, muito organizado, porque quem opera tem que ser disciplinado como empresário, né? Então, ele pode ser criativo, ele pode dar sugestões, né, e trazer o pensamento dele sobre a estratégia, pode, mas se ele ficar muito focado em querer se envolver na estratégia, é melhor então ele fazer parte de um time de um franqueador e não ser franqueado, talvez, verdade. sabe? Porque senão, quem vai operar? É. Quem vai cuidar do lojinha, como se fala, né? Quem vai cuidar do lojinha? Do time. Porque quando tu tá na operação, tu tem que cuidar para que essa estratégia vire de fato algo que está sendo executado, que é o movimento e a execução que vai gerar resultado, Sim. né? E tu tem que cuidar do time, porque não existe execução sem time, a não ser quando tu tá num negócio menor, que é home-based, que tu trabalha sozinho, daí é tu contigo mesmo, né? Mas mesmo assim, tu tem que cuidar de gente que é o cliente, Não tem jeito. sabe? Então, o franqueado, ele tem que estar focado ali em cuidar do cliente, da comunidade da marca, e do seu time, e de garantir que essa execução está acontecendo com a disciplina e com cuidado em todos os pontos que vão gerar resultado para aquela marca, sabe? Para aquele negócio. E retroalimentando. Então, esse é o papel de cada um. Então, é meio a meio o resultado, sabe? E do meio a meio, cada um tem que fazer 120% da sua parte. Não tem negócio fácil. Tem negócio. Todo negócio fácil, todo E negócio risco, exige, né? Sempre é risco, né? Não tem jeito. Uns maiores, outros menores, mas tem risco. Exatamente. E o risco vem justamente, não é porque tem um descuido de quem está liderando o processo, seja do franqueado ou do franqueador. O risco muitas vezes existe em função desse contexto onde a gente vive. O mundo está mudando o tempo inteiro, cada vez de uma forma mais acelerada, as demandas vão mudando, existe uma tendência de comportamento, a gente tem que estar atento a tudo isso e atento a que demandas novas estão gerando com essas mudanças de comportamento, mudanças de meio ambiente, mudanças sociais que acontecem no contexto e que vão gerando a necessidade de um produto diferente, de uma solução diferente, de um ajuste em algo que a gente faz, de um ajuste de precificação, de um ajuste de cardápio. Quantas coisas a gente já passou, né? Sim. Guerra na Ucrânia, toda a parte de, por exemplo, abastecimento de milho no mundo foi afetada. Sim. Né? Teve uma época que teve uma crise do salmão aqui no Brasil, porque a produção, principalmente vinha do Chile, teve um problema no salmão, no Chile lá, né? Que tu não tem controle, que é uma coisa que acontece na natureza, e aí todo mundo teve que se adequar em cardápio, em fornecedor, em N coisas, sabe? Então, a gente tem que estar... pandemia, que você quer uma Meu catástrofe. Deus do céu, né? O que foi uma aquilo, né? catástrofe. Gigantesca, assim, sabe? Então, a gente tem que estar olhando para todas essas coisas e se readaptando. Eu tive numa reunião agora da regional interior, da regional São Paulo e Grande São Paulo, da ABF. Tá. O Alê da Mania de Churrasco estava lá conversando, ele estava realmente tocando novamente na questão da pandemia. Ele dizia, gente, até a pandemia começar, a gente achava que o nosso produto não era um produto que viajava bem para delivery.
E a gente quase não investia em delivery, nem nós, nem os franqueados também tentavam muito, sabe? Quando veio a pandemia, a gente não teve opção, a gente tinha que fazer delivery. É isso. Aí, junto com a rede, a gente desenvolveu as melhores embalagens para poder transportar a nossa carne, o nosso feijãozinho, as nossas coisas todas que a gente vende ali, as saladas, as comidas todas que a gente disponibiliza. E hoje a nossa comida viaja muito bem, obrigada. A gente tem um percentual importante de delivery, isso aí. sabe? Então, muitas vezes... E é isso, sabe? A rede em conjunto vai construindo as soluções, né? E por isso que tem que ter ali mais de 100% de cada um. E o que traz o mais de 100% é justamente essa potência de owner, que pode ser desenvolvida em colaboradores do time também, porque é um conjunto de competências que vem ali, né? Só que, claro, tem uma motivação importante quando é o teu patrimônio da tua vida e toda a tua energia e o teu nome que tu tá colocando naquilo. Que tu passa a ser, né, a Fabi da Ferolab. Tu carrega isso junto contigo aonde tu for, verdade. sabe? Então a tua postura tem que mudar, a forma como tu fala tem que estar alinhada com aquela organização, sabe? Tu tá no clube, tu tá no final de semana, tu tá na praia, tu tá na rede social, não interessa, não descola mais. 24/7. Exatamente. Eu tive numa palestra junto com o Alan Barros, lá do Acelera Aí. Eu não sei se você o conhece, ele é CEO e fundador, né? Junto com o Rodrigo Faro, que são sócios, a Débora Seco, e a gente esteve lá no Morumbi. Sim. Foram uma sexta e sábado, e quem esteve lá palestrando foi o William Tang, na verdade é um chinês, e falando do mundo da China. Né? Ele falou, sabe qual é a diferença do Brasil e da China? Sim. 24/7. Ninguém para. Não é que é o trabalho escravo, né? Porque existe em alguns lugares, etc. Mas por que a China está essa potência? É 24/7. Parou um, entra outro, parou um, entra outro, mas a máquina não para. Sim. A produção não para. Né? E com isso, na verdade, se fomenta cada vez mais, enquanto no Brasil, muitas vezes, final de semana, tranquilo. Feriado já emenda. Feriado já emenda. Né? Eu falei, amanhã eu estou viajando, estou indo para Minas Gerais, atender um cliente lá, né? Fazer um trabalho lá. Enfim, amanhã é feriado, enfim. É tudo isso que eu falo, né? Então, acho que essa é a diferença, na verdade, aí é cultural, né? De um trabalho desse. Mas você falou de uma coisa que eu dei uma palestra uma vez, aí comentando um pouquinho rápido, foi numa palestra para uma franqueadora e falando para os franqueados. E eu falei assim, gente, olha só, vocês vestem a camisa de fato da marca, do brand, do teu negócio? Ah, todo mundo, sim. Eu falei, bacana. Então eu trouxe aqui um tatuador, e aí entrou um tatuador. E eu falei assim, então agora eu queria que fizesse uma fila aqui, que nós vamos tatuar bem pequenininho aqui o branding da marca. Logicamente não ia fazer nada disso, né? Mas aí você olhava a expressão das pessoas, devia estar me chamando de ridículo, outro disso, outro. E tinha gente que pensou até em fazer, sabe? Logicamente eu não ia fazer. Mas o fato é que ele ligou até o motorzinho lá, sabe? Né? Eu falei, vamos testar um pouquinho? Mas o que eu quero é isso. Você tem que vestir a camisa de fato, falar, aquele negócio é meu. Isso. Se falir a marca, mas antes vai falir o meu CNPJ que está ali como franquia, né? A minha franquia que está ali, né? Então acho que tem muito isso, né? E a questão da seriedade também, né? Num processo de formatação, de estruturação do negócio. Eu falo, precisa tirar... Né? Precisa ter um MVP em cima disso, tirar a emoção dele, falar, cara, é financeiramente saudável para a franqueadora, para o franqueado, para que realmente os dois ganhem dinheiro, né, Fabi? Exatamente. Eu acho que tem muito isso, né? E aí precisa trazer também as soft skills junto com essa gestão financeira de negócios, porque tu te tornou um empresário, tu te tornou uma liderança dentro do processo, né? Então tu tá influenciando o time da franqueadora, o teu time e a comunidade onde tu tá inserido. E isso impacta os resultados do teu negócio. Então, um franqueado, ele precisa o tempo inteiro estar olhando para o seu autodesenvolvimento também. Sim, o seu autoconhecimento como líder, porque dentro de um processo de desenvolvimento de liderança, eu preciso me conhecer, eu preciso entender quais são as minhas potências também profissionais e a minha capacidade de execução estratégica, né, e de execução mesmo no dia a dia, o quanto eu estou conseguindo transformar aquilo que a gente tem de ideia do negócio, aquilo que a gente tem de valor, de diferencial, em resultado, e eu estou conseguindo fazer as ações e executar os processos e levar o meu time junto nesse processo de execução, no timing certo, né? E o quanto eu estou conseguindo, com isso, transformar o meu negócio, transformar o valor da minha marca, transformar a comunidade onde eu estou inserido, porque negócios que têm valor mesmo, eles impactam as comunidades. Sim. Eles impactam a economia local. E é por isso que a gente fala na Fero que educação é um imperativo econômico. Desenvolver soft skills é um imperativo econômico, porque quem gera inovação nos mercados é gente.
Se tu não desenvolve o teu time, ele vai estar trabalhando com a caixinha de ferramentas do século XX no século XXI. Uhum. É isso que acontece, certo? E aí, óbvio que ele vai ficar sempre para trás nas soluções e a tua marca vai perdendo valor. Porque tu vai perdendo relevância para o mercado onde tu tá. E o cliente passa a escolher outras soluções e não a tua. Né? Certo? Então, por isso que educação é um imperativo econômico, porque é ampliando a visão do teu time, ampliando a caixinha de ferramenta e a base de repertório que eles têm para resolver problemas e para gerar inovações, é que tu vai conseguir, de fato, gerar inovações relevantes. Né? Porque tu precisa que o time, além de desenvolver competências específicas, tenha uma visão sistêmica, um pensamento crítico mais elaborado, mais coragem para errar, inclusive, coragem para falar bobagem, Verdade. porque para tu construir uma inovação, tu tem que ter Passar. brainstorm, tu tem que fazer Você uns não joga testes, pra errar, pilotar. Né? Não joga pra errar, mas pode errar. Pode errar, né? Então tem que ter essa coragem de se expor, de ir lá, de ir atrás, de aprender algo novo, né? Então todo esse processo é que vai gerar inovação e que vai gerar um resultado cada vez melhor nos negócios, sabe? E é isso que a gente olha também muito no nosso negócio no dia a dia. E o franchising, ele precisa estar olhando para isso constantemente, olhando para esse franqueado nesse sentido, mas o franqueado também precisa enxergar isso. Sim. Né? Porque às vezes também com o passar do tempo, ele é um franqueado que joga junto, ele é super parceiro e tudo, mas aquele negócio que ele começou há 20 anos atrás, agora, qual é o sentido dele? Porque o negócio tem que ter um propósito para ti, né? E a maior parte das empresas de franchising, elas são familiares, né? A maior parte dos franqueados são uma empresa familiar. Com o passar do tempo, é claro, se ele cresce, se ele passa a ser um grupo econômico que tem 20 franquias, 3 marcas diferentes, né? Ele acaba tendo um time grande de back-office também na gestão e tudo, né? E nas operações também. Mas é isso, e o negócio nasce por um sentido. Eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero poder viver na minha região, voltar para a região para estar perto dos meus pais, construir a minha casa, poder levar meus filhos para estudar fora, poder fazer N outras coisas. Tá, agora eu já fiz tudo isso. Para que é mesmo que eu tenho essa loja? Ou essas lojas aqui? Né? E aí tu acaba te desmotivando, te afastando, aí o negócio já não tem mais o mesmo resultado, o time lá que estava contigo também começa a desengajar, sabe? Então, o franqueador tem que estar atento a isso também. Sim. E por isso, franqueado e franqueador tem que ter esse pacto, assim, de ter diálogos honestos e abertos o tempo inteiro, de ter liberdade de um falar para o outro as coisas, olha, isso aqui não tá legal. Esse suporte aqui que tá dando tá um pouco divergente, tá um pouco distante do que a gente precisa. Esse lançamento desse produto aqui, não sei, eu tô com uma intuição de que vai dar ruim, isso aqui não tá bem alinhado com o que realmente a gente precisa. A gente já fez isso aqui uma vez e não deu certo. Por que tu acha que agora vai dar certo? Mas sempre com aquele crédito de confiança. E não aquele que tá ali para emperrar as coisas, sabe? Porque também daí não adianta, aí a inovação não vai acontecer, sabe? Algum crédito a gente tem que dar um ao outro para a coisa acontecer. E o franqueador com o franqueado também, sabe? Considerá-lo num processo de gestão de mudança, num lançamento de produto, incluí-lo, ter desde o início comitê de franqueados, conselho de franqueados, escuta ativa constante, sabe? Eu agora, a Fera, a gente lançou o projeto no meio do ano. Eu tenho hoje 2 franqueados e 2 que estão assinando o contrato. E a gente está indo aí para o ano que vem para 30 Daqui franquias. Daqui a pouco vai estar lá na Terrinha, Daqui a pouco a gente vai estar em tudo lugares, canto. Não, já um dos meus 2 franqueados é Porto Alegre. Ah, é? Então eu tenho um franqueado em Campinas, pô, Maurício Duran, e o João e a Biba em Porto Alegre, que estão encerrando agora o ciclo de treinamento inicial deles e já estão começando a atender os clientes por lá também. Então, a gente está aí com os nossos 2 franqueados e a gente mantém as reuniões semanais com os 2. Bacana. E agora a gente vai começar, entre eles, já ser o primeiro comitê de franquias da Ferolab. Bacana. Vai ser os 2, os 3, na verdade, porque Porto Alegre a gente tem sócios, a Biba e o João. Justamente para desde o início a gente ter essa cultura de escuta e ter essa cultura de responsabilização de cada um. Não, esse é teu papel. Sim. Né? Claro. Eu tô aqui te apoiando, por exemplo, na geração de demanda, mas agora tu tem aqui 80, por exemplo, prospects para trabalhar. Tu precisa ir atrás desses prospects. Segue aqui o nosso mão na massa. Mas Fabi, faltou tal ferramenta aqui de marketing pra gente. Beleza, vamos olhar isso aqui. Realmente, isso aqui a gente consegue fazer. Isso aqui não vai dar pra gente fazer ainda, porque a gente é muito pequeno, mas isso dá pra fazer. Já estamos providenciando aqui, vamos fazer juntos. Ficou bom, não ficou? Testa aí, vamos ver, sabe? Então, a gente vai... Essa escuta é muito importante. À medida que a rede vai crescendo, tem que ter o comitê de marketing, comitê de gente. Aí depende daquilo que dói mais naquela franqueadora, ou que é mais estratégico naquela marca, e que os franqueados precisam se envolver. Claro que, né, a estratégia maior da marca é do franqueador, até porque o risco maior é dele também.
e a decisão, de uma forma geral, fica com o franqueador. Mas manter essa realidade de comitês e conselhos consultivos é muito importante. E essa traz relação. pra perto. Eu falo, olha, traz para perto. Exatamente. O franqueado não pode esquecer o franqueador não pode esquecer o franqueado. Os dois têm que estar juntos, sempre. E isso é a base Essa é a base né? de tudo. De tudo. E o processo de maturação do ser humano é muito na experiência, muito na vivência, muito na educação, né? Continuada, assim. Então, por óbvio, tu vai ter essa diversidade na rede. Tu vai ter franqueado mais maduro, menos maduro, o cara que gosta de se arriscar mais, aquela pessoa que não gosta de se arriscar tanto, né? O que se comunica melhor, o que é mais atrapalhado para se comunicar. Então, tem vários estágios, né? Então, é do papel do franqueador preparar o seu time para essa escuta, saber traduzir aquele cara que ainda não tem tanta maturidade ou tanta apropriação do negócio, traduzir a dor dele. Porque às vezes ele não sabe traduzir a dor. Quando eu não tenho experiência, eu não tenho repertório. Sim, eu só sei que tá me doendo, eu só sei que eu não Uhum. tô conseguindo pagar a conta, eu só sei que não tá gerando o faturamento que eu tava esperando, né? E às vezes ele não sabe falar. Aí, como um bebê, ele grita, ele chora. É isso Mas aí. não quer dizer que ele seja um franqueado ruim. Ele tá ali contigo. Se ele tá gritando, é porque ele tá junto. Senão ele já tinha ido embora. Verdade. Né? Ou ele estaria bem quietinho lá, fazendo uma outra coisa que não era para fazer. Buscando sabe? outro lado. Buscando um outro lado que não é bom. Então, a gente também tem que estar preparado e preparar o nosso time, dar suporte para o time, desenvolver o time para isso. E aí entra a educação mais uma vez. Então, a educação, ela faz parte do franchising. Né? Tu te tornou um franqueador, tu te tornou um educador. E quando tu te torna um líder, tu também precisa ser um educador. E educador não é só ensinar, é saber aprender, é saber escutar. Porque a gente está falando de adultos. E adulto tem que ter sempre a sua autonomia preservada. A gente tem que respeitar a individualidade dos adultos. Então, o processo de ensino-aprendizagem, de relacionamento entre adultos, é um processo de diálogos, de escuta, de valorização mútua, sabe? De respeito mútuo. Então, por isso que isso precisa permear as relações no franchise o tempo inteiro. Né? Seja do franqueador com franqueado, e vice-versa, seja do franqueado com seu time, do franqueado com o time do franqueador, do time do franqueador entre ele. E eu falo assim, dentro dessa questão, né, falando um pouquinho do conhecimento, né, eu falo assim, o CNPJ ele só vai crescer se o CPF estiver preparado. Exatamente, né? exatamente. Não tem jeito. Então, assim, baseado nisso, foi até um insight nosso que a gente estruturou esse podcast. Porque eu falei assim, até para os nossos próprios clientes, a gente fala, eu preciso capacitar essa galera. Eu preciso falar, olha, você precisa, na verdade, estar preparado, trazer conhecimento. E um dos motivos, quando a gente começa um projeto aqui dentro, eu trago muitas vezes o cliente aqui para a mesa, para ele começar, porque eu falo assim, olha, antigamente você tinha lá a marca, o branding, o CEO e etc. Hoje você tem um TikTok, um influencer, não sei o quê. Esse cara que vai trazer o seguidor para a marca, inverter os papéis. Né? Eu não estou falando que você precisa fazer dancinha, não é isso não. Mas você precisa ser alguém de respeito, mostrar conhecimento, né? Para que realmente fale, poxa, agora meu CNPJ também ele começa a se preparar para o mercado, seja uma franquia ou um negócio próprio mesmo. Sim. Né? Agora, Fabi, me fala um pouquinho sobre NRF, a tua experiência um pouquinho, essa aí é internacional, a parte de curadoria que você faz, etc. Sim. Comenta um pouquinho desse mundo aí também, que é bem legal. Então, na minha época de CDL, eu comecei a participar de algumas missões internacionais, como presidente do Instituto CDL lá, que cuidava de toda a parte de capacitação lá em Porto Alegre. E a gente já tinha, né, uma tradição da CDL, assim, de lojas lá de Porto Alegre, de participar da NRF e de outras missões também. E aí, junto com o Guga, que era o presidente na época, com o Gustavo Schifino, a gente começou a ampliar todo esse trabalho de curadoria nas missões, porque entendia que a gente podia, assim, trazer insights do mundo inteiro para nós e que a gente podia trabalhar com a ambição de marcas brasileiras de qualquer canto do país também se tornarem referências e cases mundiais, assim, né? No varejo e depois no franchising também, quando a gente começou a atuar cada vez mais em franquias, né? O Guga acabou se especializando nisso também, né? E desenvolveu todas empresas de missão internacionais, de curadoria, de consultoria, de palestras. Ele tem uma empresa que se chama FFX, junto com a Mariana Carvalho, da Ancar, e com o Thiago Melo, que hoje é Banco Mercantil.
E eu sempre fiz parte do time deles, assim, desde o início, de curadoria. Depois, na ABF, também como diretora de capacitação, eu passei a participar das missões que a gente faz para a IFA, que é a ABF da americana, digamos assim, né? Na convenção da IFA, e também lá a gente fazia curadoria, depois fazia o pós-IFA aqui no Brasil, assim como a gente faz o pós-NRF, essas outras coisas É o handover, todas. né? E eu sempre gostei de aprender, né? Eu sempre amei essa coisa de escutar algo, fazer um resumo para não perder o aprendizado, para afirmar. E já como negócio, já pensando em negócio, né? Já não mais como fonoaudióloga, como é que eu faço isso aqui acontecer? Mas Quais são escutou muito, os né? 2, 3 insights que eu tenho aqui que eu já posso agora compartilhar com o meu time e a gente começar a melhorar algo que a gente faz? E eu comecei a fazer isso para mim. Aí eu comecei a compartilhar isso com os amigos, e aí o pessoal começou a olhar para isso, não, peraí, mas isso aqui serve pra gente, isso aqui... Não, mas vamos começar a fazer isso de um jeito mais profissional. E aí a gente foi melhorando, e agora com o advento, então, da inteligência artificial, só potencializou tudo isso, né? Porque a gente consegue elaborar... Porque mesmo com o uso da ferramenta, tem que ter uma inteligência humana ali junto, né? Trabalhando tudo, né? Então, a qualidade da forma das informações que tu imputa nos agentes de IA, a forma como tu pergunta para eles, né? Como tu direciona o pensamento deles, é como se tu estivesse fazendo um briefing para um consultor, um briefing para um técnico, um briefing para uma agência de marketing, por exemplo, né? Tu precisa explicar bem o que tu quer para as coisas acontecerem e com que base, quais são os parâmetros, quais são os valores, quais são as referências, né? Então, um bom prompt, por exemplo, nosso, quando a gente vai adequar um resumo, insights que a gente pescou numa palestra ou numa leitura, tem umas 5 páginas, mais ou menos. Galera, isso, né? isso é vida como ela é. Ela está comentando exatamente o que ela pega lá e ela, na verdade, agiliza com a IA para trazer realmente um resultado fantástico, né? Isso só o prompt com as nossas lentes, com os nossos direcionamentos para o ambiente de IA. Além dessa grande parágrafo que a gente faz, que tem páginas, a gente coloca dentro dele tudo que a gente anotou, tudo que a gente gravou daquela palestra, todos os nossos insights. A gente diz para a gente de o que não pode faltar no nosso resumo. Depois a gente revisa aquele resumo que ele fez, a gente pede para ele melhorar, a gente troca entre os curadores, para daí a gente compartilhar com a comunidade do grupo, sabe? É um trabalho humano mesmo, né? É um trabalho do ano inteiro, e é um trabalho do ano inteiro também, porque não começa lá, na hora da palestra. Sim. Muito antes a gente já está estudando as macro tendências, a gente já está estudando, a gente tem as nossas visões de mundo também, a gente está acompanhando os negócios, né? A gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo outros eventos também. Então, quando a gente chega lá, a gente já vai mapeado também. Quais são os principais palestrantes, onde a gente tem que colocar mais energia, qual que é aquela pequena palestra, pequeno evento, ou pequeno fornecedor que está lá expondo na feira, que tem alguma solução que está sendo falada, está sendo comentada, ou que está mais alinhada com o que a gente está vendo de macro tendência para dar uma atenção específica ali. Quais são os clássicos que embasam isso que a gente está vendo agora, sabe? Então, a gente traz todo esse conceito para dentro ali. E como que a gente está vendo as marcas já traduzindo isso na prática? Quais são os cases que já estão acontecendo? Quais são os cases internacionais e nacionais? Né? Para a gente poder fazer essa correlação e ajudar quem vai junto com a gente no grupo ou quem depois participa da nossa Master Quarto ou do nosso pós, né? A colocar isso em prática no seu negócio. Como que eu faço o deparo para o meu negócio? Como que vai ser o como podemos dessa marca? Como podemos aplicar esta inovação que a gente viu aqui na nossa marca, sabe? Então, isso é uma construção. Então, isso que a gente faz, né, nesses grupos de curadoria. Fazemos isso na NRF, no Web Summit, né? O ano que vem a gente vai House of Brains para a SXSW, inclusive o Daniel Mota, que é nosso fundador, vai palestrar, né, na lá no SXSW. Ele vai falar sobre essa economia do burnout, né? né? Todo esse momento que a gente está vivendo, assim, né? Como liderar dentro desse processo todo, dessa aceleração, dessa mudança todo, desse ritmo. Como a gente valoriza a essência das nossas marcas, como que a gente mantém, como diz uma das nossas sócias, que eu sempre me lembro disso quando eu começo a entrar em pânico com tanta coisa para fazer, ela sempre fala, a liderança tem que ter uma coragem tranquila, volta para a essência, volta para o planejamento, volta para o que é a prioridade, olha de novo, respira, vê as coisas direitinho. Né, traz um pouco de luz, distancia, né, a visão assim um pouquinho para conseguir enxergar e direciona de novo, escuta o time, né? Então,
Como que a gente faz todo esse processo acontecer, né? E a gente vai falar sobre isso lá no SXSW, mas claro, vamos lá para aprender também, nos inspirar, cruzar todos os nossos insights, o nosso estudo com o que a gente vai ver lá, trazer isso para os nossos clientes, para a nossa comunidade da marca. E esse ano também na NRF a gente vai ter uma parte especial também com community, que é uma... Onde vai ser a NRF? É Nova York, sempre. Nova a York NRF mesmo, é sempre né? Nova York. Teve uma que foi em Orlando, né? Na Flórida, não, né? é que agora a NRF está com algumas iniciativas no mundo, né? Tem a NRF Paris, eu tem a quase NRF, fui até, né? porque minha irmã mora lá, falei, eu vou ficar por lá já, aproveito, mas acabei não... A IFA tem, assim, né? A IFA, ela é um ano Vegas e um ano outro local nos Estados Unidos, né? E a ABF sempre faz uma missão para a IFA também, é importante já olhar, porque eu sei que a missão já está sendo comercializada, já pode se inscrever. Que sempre vai para alguma outra cidade também, além da cidade foco da IFA, né, para aproveitar o deslocamento do grupo até lá. Então, se visitam outros franqueadores sempre, sabe? E esse ano na NRF a gente tem uma parceria da FFX com a Community. Sim. E o Community é uma iniciativa privada que trabalha o foco de desenvolvimento de multifranqueados e de franqueados no nosso país. Que inclusive o André Friedheim é sócio, o Denis Santini também, Legal. e vários outros multifranqueados e outros empresários são sócios dessa iniciativa. E esse ano eu vou estar lá junto com o Denis, fazendo a curadoria com o olhar de franchising. A gente vai ter um dia em que a gente vai fazer esse pós, né? Essa master específica para franchising, para pessoas que são da comunidade ali do community. Vai ter também uma experiência exclusiva para quem é do community também, onde a gente vai trabalhar mais mão na massa, assim, né? Como que a gente aplica isso no franchising brasileiro, como a gente aplica nas nossas operações como Ativação franqueado, mesmo, né? respeitando a nossa marca, né? Porque é muito importante isso, não existe franchise sem isso. Então, a gente vai ter esse olhar também, assim, que essa é a importância, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? O Zilli, que tá aqui o livro, eu vi tá aqui aí, na ó. prateleira, ó. Ele do tá o CNX convite para ele vir aqui, viu? Temos que já fala com convidá-lo, ele. né? Isso. Então, o Zilli, que é um grande mestre do franchise nacional também, foi sócio da Imaginarium, foi Hering por mais de 20 anos. Hoje é sócio do Café Cultura e é conselheiro de grandes empresas e diretor da BF. Ele sempre fala, a gente tem que ter muito cuidado como liderança com o efeito sugador. Não adianta a gente visitar o mundo e em várias missões, ter acesso a conhecimento de ponta, se a gente não tiver foco e se a gente não traduzir aqueles insights em iniciativas dentro do nosso negócio. Senão, parece que a gente passa pela porta daquela palestra, daquela auditório, daquela sala, daquela visita técnica, e um sugador suga tudo que a gente teve de ideia, de insight, de aprendizado ali, e nada vira negócio. A gente precisa ter uma mentalidade de melhorar o nosso negócio o tempo inteiro, de aprender o tempo inteiro. Então, essa é a mentalidade que eu tenho como curadora. Eu tenho um prazer gigantesco de aprender. Eu acredito que as pessoas têm um potencial infinito de aprender. Eu acho que se eu tô ali tocando um negócio, eu tô botando uma energia incrível minha e de todo mundo naquele negócio, eu tenho que fazer aquele negócio dar certo. Mesmo. A energia tem que ser essa. E eu não preciso aprender tudo sozinho. Então, essas missões, elas são para isso, sabe? Tu tem um respiro, né, no teu processo. Como eu venho da neurociências também, o cérebro ele precisa disso. Ele precisa do momento de dedicação, onde ele imputa pelas suas várias áreas de percepção e propriocepção que a gente tem no nosso corpo, na nossa neurofisiologia, seja pela audição, pela visão, pela escrita, pela leitura, pela escuta, né, pela experiência que a gente vive naquele aprendizado. Ele traz para dentro essa informação, mas a forma como a gente traduz essa informação tem a ver com o grau de atenção que a gente colocou ali, né, com o quanto a gente criou um contexto e criou uma saúde nossa e uma motivação para gravar essas informações na nossa memória. Depende do que a gente já tem de base, porque as bases que a gente já tem de aprendizagem, elas conectam com os novos aprendizados e ampliam a visão que a gente tem das coisas. E aí, no momento que eu tive essa ampliação de visão, eu preciso entender agora onde é que eu aplico isso. Porque num negócio as coisas têm que ter aplicação, as coisas têm que ter resultado. Sim. Né? Então, eu preciso entender esse processo. E a curadoria em missões internacionais, em eventos, em conteúdos, tem muito a ver com isso. Né? Ajudam as pessoas a ter mais foco. Para onde eu olho no meio de tudo isso, por exemplo, um Web Summit, 24 palcos paralelos durante
4 dias. Se você não tiver realmente até um workflow lá dentro mesmo, exatamente. Né? O que eu faço nesse dia, naquele outro dia? As pessoas, às vezes, a primeira vez, por exemplo, vão num Web Summit, tentam pegar. Ah, não, eu quero assistir essa palestra, mas aquela palestra, mas aquela palestra. Uma é num palco, ela não sabe nem que tem uma distância de 15 minutos de caminhada entre uma e outra, e que cada palestra tem 15 minutos. Então, se eu quiser mudar de um palco para o outro num turno, eu vou perder várias palestras, sabe? Então, eu tenho que me organizar por palcos, eu tenho que abrir mão de alguns conteúdos, então eu tenho que entender o que realmente me importa. E cada evento tem a sua estrutura, sabe? Tem o seu cuidado. Então, por isso que a curadoria, as missões, assim, organizadas, elas têm um porquê, né? Euroshop, vários outros aí. E também te ajuda depois a traduzir isso mais rapidamente, como que eu volto para o Brasil e volto para o meu negócio e já com 3 coisas que eu vou aplicar. Eu sempre falo assim, 3 para mim é um número mágico. Pelo menos 3 coisas, 3 insights assim, importantes que tu tem que ter. Até porque 3 projetos numa organização, se tu é uma alta liderança, já é um monte, né? Em termos de projeto estratégico, assim. E mesmo que tu não seja uma alta liderança, 3 coisas que tu vai melhorar no teu trabalho... Nossa, traduz isso num indicador que impacta a parte financeira, palpável, e tu vai ver só como tu conseguiu transformar o teu negócio, né, naquele ano para melhor, né? Bacana, Fabiana. Nosso papo está incrível, né? A gente está chegando ao fim. Mas agora eu vou falar um detalhe. Sim. Essa Fabiana que trabalha num mundo de coisas aí, ajuda o maridão para lá também, o Marco, um abraço para ele, não conheço, mas a gente vai ter essa oportunidade. Mas assim, como é que é a Fabiana em casa? Como é que é a Fabiana com filho, né? Sim. Cuidando um pouquinho de tudo isso. Bom. Vai pro fogão? Vou, amo cozinhar, adoro cozinhar, adoro inventar com o que tem. É mesmo? Bacana. A minha mãe amava cozinhar. Eu sou sobrinha também de tias de origem portuguesa, né? O meu Estrela vem da Serra da Estrela de Portugal, né? Que a família veio de lá. E que amavam doces e que tinham lá os seus pratos especiais, também foram confeiteiras. Então, eu não como tanto, amo doce, mas não como tanto doce, né? Porque a gente tem que se cuidar também. Eu amo esporte, né? Esse é um outro lado meu também, né? Desde criança fui criada na Associação Cristã de Moços, né? Mens sana in corpore sano. Então, sempre fui exposta a muitos tipos de esportes. E sou uma pessoa com TDAH não diagnosticada, com certeza, né? Então, por isso até os meus pais me colocaram na CM. Eu acho que era para eu ficar lá o dia inteiro, sai do futebol, vai pro handebol. Cansa essa mulher, pelo amor de Deus. Cansa essa senão menina a gente aí. não dá conta dela depois, né? Então, eu sempre fiz muito esporte, amo correr. Até pela praticidade da corrida e pela autonomia que te dá, né? Onde tu tiver, tu tem um par de tênis, tu corre, né? Tu não precisa de academia, tu não precisa de professor, tu não precisa de ninguém junto contigo, né? Então, amo praia, né? Eu gosto de estar na água, não gosto de água gelada, mas gosto muito de estar na água, né? É um problema que no Rio de Janeiro. E no Sul também. No Sul mais ainda, né? Gelada, suspeita né? até aqui. Então, até a nossa Mormai lá surgiu por uma necessidade do morongo, justamente por isso, né? Que o mar lá no Sul parece que está arrancando a pele, às vezes no meio do verão está gelado nesse nível, né? Mas a hora que você sai é muito bom, né? Também, né? Ainda mais quando tá calor, né? Ou depois de uma corrida dar um mergulho, que delícia que é, né? Então, eu amo fazer esportes, assim, e tenho essa vontade de me manter ativa no esporte pro resto da vida. Em casa com os meus filhos, assim, eu amo muito, mas eu sou muito clara nas coisas, assim, porque também sempre fiz muita terapia, sempre fui muito de olhar, assim, tive um pai que se dedicou muito a diálogo, assim, muito, sabe? A educação, porque eu fui a filha mais nova, ele já estava aposentado e ele ficava muito tempo comigo, assim. Bacana. Então, é difícil eles me enganarem, os meus filhos, eles estão na adolescência agora e é uma fase bem desafiadora, eu sou bem dura, assim, sabe? Sou bem chata, assim, nas coisas, né? Não pode mentir, não pode fazer tal coisa. Tô aberta, se tiver algum problema, eu vou resolver junto contigo, mas não mente pra mim, não apronta. Senão vai dar ruim, Ele sabe? não pode ouvir isso aí, não. Eu não sou muito fácil, assim, de enrolar e de tudo mais. O Marco é mais coração, assim, do que eu nessas horas, sabe? E é ótimo porque a gente se completa em tudo, assim, que a gente faz, né? Legal. E por isso que a gente tem esse amor tão grande por tantos anos, né? Já são 32 anos, 25 de casado a gente fez esse ano. Bacana, parabéns. Então, assim, essa sou eu, assim. Eu tenho muitos amigos também, amo festa, amo, né, estar junto com as pessoas, assim. E adoro trabalhar.
Adoro trabalhar, adoro fazer o que eu faço. Eu tô no paraíso na House of Brains, né? Porque eu costumo brincar com o Daniel, com a Lea, com os sócios lá. Eu falo sempre para eles, eu digo, gente, onde é que vocês estavam? Vocês são a minha tribo do Avatar perdida, assim, né? Porque sabe quando tu te conecta com as pessoas, tu acredita no propósito daquela organização, as pessoas são do bem, são verdadeiras, são sérias no que elas fazem, mas ao mesmo tempo elas são leves de conviver. Gente madura, gente inteligente, que te leva sempre para um outro nível, assim, sabe? De aprendizado e que sempre tem uma visão humana junto. É um negócio muito sério, até porque o Daniel é economista de formação. Mas ele também, navega muito no que é humano, né? Ele é um cara que vai para a filosofia, vai para a arte, vai para a história, é conselheiro do MASP, sabe? Ele tem essa coisa mais diversa, assim, também. Mas ele sempre traz a gente pro número. Isso aqui tem que dar resultado, isso aqui a gente tem que buscar aqui. Vamos olhar para lá, vamos... Né? O que ele faz para fora, ele faz para dentro, por óbvio. E os sócios todos são assim também. Eu também, né? Nunca vou perder. Como eu comecei como dona, né? Toda a minha vida trabalhando como dona, eu nunca vou perder esse jeito, assim, né, de fazer. Ah, isso aqui, não sei se a gente vai investir, mas se eu tô acreditando, eu vou lá, boto no meu bolso, eu vou lá e eu faço. Ah, deu certo, ó. Ah, mas Fábio, como é que tu fez esse dinheiro? Não, eu botei o dinheiro meu e fiz o negócio ali. E deu certo. Ah, não, então tá, então agora vamos fazer. E eu não fico medindo troco nas coisas e medindo as coisas. E não é porque eu quero bater de frente ou enganar alguém, não é isso. É porque a gente, quando a gente tem essa mentalidade, a gente tem que fazer o que a gente acredita, mas tem que correr o risco junto, né? Verdade. Se tu não tá conseguindo chegar a um consenso, mas tu quer igual testar, né? Se tu não vai colocar em risco o negócio, faz a tua parte ali com o recurso que tu tem, né? E aí depois vamos ver como é que a coisa acontece. Então, essa construção contínua, essa liberdade que eu tenho ali também, essa autonomia, são valores dentro de um ambiente de trabalho que faz muita diferença, né? E que a gente acaba levando para a nossa BU de franchising, né? E esse trabalho junto com os franqueados também. Eu tenho muito orgulho dos nossos franqueados que a gente tem até o momento, e eu tenho certeza que virão ainda muitos, que vão ser muito especiais assim, para o nosso negócio, e que a gente vai fazer diferença na vida deles também. Isso é importante, o impacto, né? É. Olha só, gente, estamos chegando aqui. Eu vou ter que marcar mais um bate-papo com ela em algum momento que ela voltar para o Rio, ou eu faço no Sul, ou faço em São Paulo, mas a gente vai ter que levar esse papo mais para o mundo do franchising, saber de mais coisas, aproveitar o conhecimento dela, né? Fazer esse handover para todos os ouvintes, aí isso é muito importante, né? A gente está chegando mais ao final aqui do nosso podcast, né? Mas, Fabi, fala um pouquinho aí para a câmera, né? Passa a tua rede social, você é muito forte no LinkedIn, eu acompanho muito lá também. Sim. Mas a câmera é sua, o recado final é teu agora. Então tá. Bom, pessoal, primeiro, obrigada pela paciência de ter nos escutado. Eu estou super à disposição de todos vocês, né? Venho aí do trabalho associativo, como a gente conversou aqui, então estou acostumada a atender, conversar com pessoas, conhecer gente o tempo inteiro, e sempre se geram oportunidades nesses contatos. Então, o meu LinkedIn é Fabiana Estrela, é só me procurar lá, Fabiana Estrela, Ferolab, eu estou lá. Pode me chamar no direct ali, enviar mensagem. Eu vou ter o maior prazer de conversar com todas as pessoas. Eu normalmente, quando alguém entra em contato comigo no direct, eu mando o meu link Calendly e digo, vai lá, agenda, minha agenda tá aberta, né? Porque eu sou uma pessoa que tá ali expandindo negócios, então eu tô sempre aberta para isso, né? E aí a gente conversa, se conhece, se conecta, e se for possível eu fazer alguma diferença na vida de alguém, que bom, né? E eu tô sempre devendo, na verdade, na vida, sabe? Porque com essa coisa, assim, eu mais conheci gente que me ajuda, sabe? Quando eu acho que tá, agora zerei a conta, cara, lá de cima, né? Não, vem alguém e faz um negócio super legal, assim, de uma sementinha que eu plantei, me ajuda e as coisas vão acontecendo, e aí eu fico devendo, sabe? Então, por isso que eu tô sempre também aberta aí, é só me chamar lá que eu vou com o maior prazer atender. Tá? Legal. Gente, vocês já sabem, hein? Gostou, dá um like, mas olha, tá imperdível e vai ter uma próxima. Calma que vai ter uma próxima, tá bom? CNX Online, finalizando mais um podcast de sucesso. Fabi, agradeço a tua presença aqui, o convite. Eu sei que a tua vida é corrida, a tua agenda, mas você se dispôs a vir aqui, né? E olha, fico muito agradecido e pelo conhecimento todo seu. Parabéns também, né? E a gente vai aprender muita coisa ainda contigo. Quanto mais sei que nada sei. Obrigado, viu, Fabi? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui.